Bom dia a todos. Muito bom a sala cheia, né? Bacana, muito importante o nosso momento, né? Dando sequência aos trabalhos do Centro de Treinamento, e o doutor Ivan, a partir de ontem, alterou nosso nome, a partir de hoje chama Centro de Treinamento e Apoio ao Servidor. Então, as alterações serão noticiadas no site. Mas mais uma vez um bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, né, à sala do servidor. Antes de darmos início, gostaria de pedir solicitar aos senhores que, quando precisarem sair no meio da palestra, que saiam pelas laterais, para não prejudicar as comarcas que estão nos assistindo. Falando nelas, quero agradecer a presença de todos, em nome do presidente do Tribunal de Justiça, bem como hoje nós estamos contando aqui que o CETRA está batendo um recorde na aula do desembargador Marcato, com 1.640 servidores conosco aqui. Então, agradecimento a vocês todos aqui, as comarcas de Amparo, Angatuba, Assis, Campinas, Campos do Jordão, Duartina, Franca, Guaratinguetá, Ilhabela, Itatiba, Jaguariúna, Jundiaí, Mococa, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Caetano do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Serra Negra, Sorocaba, Casa Branca, Cardoso, Laranjal Paulista, Catanduva, Garça, Mogi-mirim, Itapetininga, Sumaré, Marília, Matão, Sertãozinho e Presidente Bernardes. E no decorrer no curso logo no final do semestre, até o presidente já está finalizando o processo de licitação e 50 outras comarcas terão a oportunidade e o prazer de estar conosco aqui. Mas hoje, para nós, do CETRA, para os nossos servidores, para nós todos, é uma grande honra, um grande prazer receber o ilustre, né, o nosso mestre dos mestres aqui, o desembargador Antônio Carlos Marcato, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, mestre e doutor e livre docente pela USP, professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da USP, autor de livros e artigos jurídicos. Hoje nós temos essa honra, é um prazer, desembargador, recebê-lo aqui, e o desembargador vai tratar do tema a contestação como modalidade de resposta do réu. Uma grande honra, muito obrigado pela sua presença. Para quem eu passo a palavra. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, eu tenho sempre muito prazer em participar dos eventos da magistratura. Eu devo muito à magistratura e, portanto, na verdade, isso tem uma retribuição. Né? A doutor Gilson Miranda me pediu que falasse sobre contestação, resposta dos réus, mas com foco diretamente aos senhores, né? Aos servidores que estão presentes, aos servidores das unidades, mas eu não posso deixar de agradecer aqui a presença de 3 amigos, doutora Tilé, né, doutora Constância, doutor Amaro, o doutor Morradinho Amaro na verdade, eu fui da Câmara dele no Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu o tenho, e sempre digo isso, faço questão de dizer de público, eu o tenho como o modelo, o paradigma do juiz. Né? É uma das pessoas mais honradas e um dos juízes mais capacitados que eu conheci em toda a minha vida. Né? Então, quer dizer, é um ser humano completo, né? Sob todos os pontos de vista. Eu quero também agradecer os nossos amigos, colegas que estão nos vendo aí via telepresencial. Né? Todos, também um bom dia, extensivo, e não os vejo, mas espero também que esse evento de hoje seja proveitoso. E vamos, então, ao tema que está aí exposto no quadro, contestação como modalidade de resposta do réu. Aqui uma breve introdução. Nós todos sabemos que esse código em vigor desde 1974, é o 2º Código de Processo Civil Nacional. Né? Antes disso, nós tivemos o Código de 39, e antes disso, códigos estaduais, isso não interessa. O Código de 39. O código anterior, ele dispunha o seguinte, que o réu seria citado para contestar em tal prazo. Citado, acho que está vendo algum microfone. O réu seria citado para contestar. E daí surgiu na doutrina da jurisprudência a seguinte questão. Bom, se o réu é citado para contestar, suponha, no rito ordinário, em 15 dias, qual seria o prazo da reconvenção? Seria o mesmo?
Qual seria o prazo das exceções? Incompetência, suspeição do juiz, impedimento de juiz? Seria o mesmo? No fundo, a doutrina e a jurisprudência acabaram consolidando a seguinte orientação. O prazo não seria prazo para contestar, seria prazo para responder. No Código atual, essa uniformização, digamos, de prazo acabou ocorrendo por força do artigo 297. No artigo 297 do Código está dito que as respostas do réu serão contestação, reconvenção e as exceções, incompetência, suspeição e impedimento de juiz. As respostas do réu. Melhorou, porque agora o réu não é mais citado para contestar, o réu é citado para responder. Melhorou, mas nem tanto. E eu explico por quê. Afinal de contas, a reconvenção é resposta do réu, mas não é defesa. Tem natureza jurídica de ação. Nós todos sabemos disso. E as exceções rituais, incompetência relativa, suspeição e impedimento, não são respostas do réu, são respostas das partes. Tanto que o artigo 304 do Código, quando ele trata das exceções, ele diz lá, qualquer das partes poderá opor a exceção de incompetência, suspeição e impedimento. Pense no seguinte, alguém ingressa em juízo e a ação é distribuída ao juiz e irmão do réu. Ora, se esse juiz não se dá por impedido, quem vai opor a exceção de impedimento não será o réu, será o autor. Portanto, no fundo, as exceções não são respostas do réu, as exceções são respostas das partes. Não é? No fundo é isso. Então, as respostas do réu, tecnicamente, são a contestação, que é a resposta por excelência, a reconvenção, que é a resposta, mas do caráter ofensivo, não defensivo, a impugnação do valor da causa. São respostas. Agora, fundamentalmente, o ato de defesa mais importante é a contestação. E aqui, então, eu gostaria de iniciar a exposição propriamente dita. Uma coisa que eu sempre digo é que não se há de confundir contestação com defesa. São coisas absolutamente diferentes. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, ela diz que os acusados, não é assim a redação, mas essa é a ideia, os acusados, em geral, têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, o direito de defesa, mais do que o direito, é uma garantia constitucional. Mas a contestação é um ônus, não? A contestação é um ônus. Em outras palavras, pensem, a Constituição assegura o direito de defesa? Assegura. Mas como é que eu, réu, vou veicular minhas defesas? Como é que eu, réu, vou me valer da garantia constitucional? Resposta, no prazo e na forma da lei. Qual é o prazo e forma da lei? Bom, o prazo 15 dias, 10 dias, sei lá, qual seja, no caso concreto, e a forma é via contestação. Portanto, a contestação não é defesa, a contestação é ato processual de veiculação de defesa. Não confundir o continente, que é o ato, contestação, com o conteúdo, que é a defesa, ou são as defesas. Pode até haver, todo mundo sabe disso, pode até haver a chamada contestação por negação geral. O que é uma contestação por negação geral? É uma contestação que existe, mas é esvaziada de defesa. E, obviamente, que, salvo situações que a lei autoriza, a contestação por negação geral, processualmente falando, tecnicamente falando, equivale à revelia. Se o réu contesta por negação geral, é como se não houvesse se defendido. Contestou, mas não se defendeu. São coisas, evidentemente, distintas. Não é? Por isso, nós não podemos, insisto nisso, nós não podemos confundir o ato processual contestação com o seu conteúdo defensivo. Não é? Agora, quais são as defesas que se pode veicular por meio de contestação? Pensem bem uma coisa, os colegas todos sabem disso, não é? Mas eu tenho que, algumas vezes, falar do óbvio para poder concatenar as ideias. Pensem, o juiz brasileiro, na presidência de um processo, ele atua dentro daquilo que se convencionou denominar de trinômio processual. O que significa isso? Qual a primeira questão, ou melhor, qual a primeira categoria de questões que o juiz pode enfrentar no processo? A primeira categoria de questões são aquelas relacionadas ao processo em si, enquanto instrumento técnico de exercício do poder jurisdicional. A pergunta é, o processo está em ordem? As partes estão regularmente representadas? A petição inicial é apta? Isto é, esse processo tem condições mínimas para gerar um resultado futuro, legítimo, válido. Porque se a resposta for negativa, o que o juiz faz? Ele extingue o processo e não julga a causa. Extinção do processo sem resolução do mérito. Artigo 267. Exemplos, ausência de pressuposto, inciso 4. Exemplo, litispendência, coisa julgada,
Perempção, 267, inciso 5. Exemplo, convenção de arbitragem, 267, inciso 7. E assim vai. Agora, se o processo está em ordem, enquanto instrumento de exercício do poder pelo juiz, a segunda questão que o juiz enfrenta, ainda de caráter técnico, diz respeito ao direito de ação. Ele vai verificar se as partes são legítimas, ele vai verificar se o autor tem interesse de agir, ele vai verificar a possibilidade jurídica, porque se faltar qualquer das condições da ação, não interessa se o processo está em ordem. Se o autor não tem direito de ação, o autor não tem direito a uma resposta jurisdicional. O autor não tem direito à tutela jurisdicional. O que o juiz faz? Ele extingue o processo, agora, não por defeito do processo, ele extingue o processo por ausência do direito de ação. Artigo 267, inciso 6 do CPC. Agora, se o processo está em ordem e se as condições da ação estão presentes, aí o que resta ao juiz fazer? Bom, resta exercer a atividade mais importante no processo de conhecimento, que é julgar a causa, não? Agora, ele vai julgar o mérito da causa, artigo 269 do CPC. Irá julgar o mérito da causa se as questões de ordem técnico-processual estiverem superadas, não? É fundamental. Vocês vejam que o mais importante pronunciamento do juiz não diz respeito à validade e regularidade do processo, nem diz respeito à presença ou não das condições da ação. O mais importante pronunciamento judicial diz respeito ao mérito da causa. E nós sabemos, julgar o mérito é julgar o pedido, dando ao pedido o merecimento que o pedido tenha. Isso é julgar o mérito. É julgar o pedido levando em conta a causa de pedir, mas os elementos de convicção de que o juiz disponha no momento em que vai sentenciar. Então, olha, se as questões que o juiz vem a enfrentar no curso do processo são estas, as questões relacionadas ao processo, validade e regularidade, as questões relacionadas às condições da ação, presença ou não do direito de ação, e, finalmente, as questões de mérito, qual é a ordem de defesa? Pela lógica, quando o réu se defende, ele tem que apresentar as defesas nessa ordem. E daí nós temos o primeiro princípio, que é o artigo 300, princípio da eventualidade da defesa. O que diz o Código? Ele diz o seguinte, que, ao contestar, o réu deve deduzir todas as defesas de que disponha. E depois o 303 diz, sob pena de preclusão. Né? A ordem dos artigos aí atrapalha um pouco, às vezes, a compreensão. Mas o 300, que trata do princípio da eventualidade, diz exatamente isso. Olha, o réu, ao contestar, deverá apresentar todas as defesas de que disponha. Aí vem o 303 caput e fala, depois da contestação é defeso, é proibido apresentar novas defesas, salvo... E daí tem 3 incisos que nós iremos analisar. Por que o princípio da eventualidade? Olhem, vejam, eu estou falando com pessoas aqui, nas demais comarcas, pessoas que estão aí no dia a dia. Por quê? Pense bem uma coisa. Em primeiro lugar, se o réu pudesse deduzir defesas a qualquer tempo, me permita a brincadeira, homeopaticamente, o réu teria o controle do processo. Ele teria o controle do processo. Segundo, se ele pudesse deduzir defesa homeopaticamente, a cada vez que ele deduzisse uma defesa nova e o autor impugnasse, nós teríamos novos incidentes, nova necessidade de posição de prova. Isto é, o processo se eternizaria. Terceiro, se o réu deduz todas as defesas possíveis no momento em que contesta, dependendo do conteúdo defensivo, o processo termina ali, não? Ele alega prescrição, pronto. O juiz reconhece. Ele alega carência de ação, pronto, o juiz reconhece. Então, o réu tem o ônus, na verdade, na contestação, deduzir todas as defesas de que disponha naquele momento. Por que ônus? Porque defesa não deduzida, em princípio, preclusão, não se deduz mais. Nós temos que conjugar, então, 300 com 303. Agora, há determinadas defesas, e isso é fundamental que se guarde, há determinadas defesas que o réu pode deduzir a qualquer tempo. A qualquer tempo. Ele pode até depois, ao final, responder por custas acrescidas. Demorou para deduzir, mas ele pode deduzi-las a qualquer tempo. Em primeiro lugar, e isso é mais ou menos óbvio, artigo 303, inciso 1, em primeiro lugar, o réu pode deduzir a qualquer tempo as defesas que surjam a qualquer tempo, não? O Código, aí no 303, ele fala, depois da contestação, o réu não pode mais deduzir defesa. Não é essa a redação, mas essa é a ideia. Portanto, preclusão. Ele fala, salvo, quando fundada em direito superveniente. Direito superveniente a quê? Direito superveniente à contestação. Afinal, ninguém é futurólogo, não? Como é que o réu poderia, na contestação,
deduzir defesa da qual ele não dispusesse naquele momento. Então, a lei autoriza, aqui é uma questão, não é nem técnico-jurídica, é uma questão de bom senso, lógica e de justiça. Defesas supervenientes à contestação, o réu poderá deduzi-las. Aliás, tem mais, não? Olha o artigo 463 do Código. O 463, ele diz o seguinte, que todas as alegações e todos os fatos que vierem a ocorrer no curso do processo, seja em favor do pedido, seja em favor da defesa, o juiz considerará no momento da sentença. Ele deverá considerar no momento da sentença. Então, veja, imagine um fato novo que favoreça o autor. Este fato não havia ocorrido, um fato constitutivo de direito, claro, esse fato não havia ocorrido no momento do ajuizamento, mas ocorre no curso do processo. Ou um fato que possa favorecer ao réu, não havia ocorrido no momento da defesa, da contestação, mas ocorre no curso do processo. Me permito até ilustrar. Eu promovo uma ação de uso capião, imagine, eu entro com uma ação de uso capião, e por engano, no momento do ajuizamento da ação, eu ainda não havia completado o prazo da lei. O tempo de posse. E o tempo de posse é de mérito, é matéria de mérito. Ou seja, se ao final o juiz entender que o autor da ação de uso capião não tem o tempo de posse mansa, pacífica, etc., o que ele faz? Ele julga improcedente. Ele dá uma sentença de improcedência. Agora, então, pense, eu ingresso com a ação, imagine o uso capião constitucional, 5 anos. Eu ingresso com a ação de uso capião com 4 anos e meio. Eu contei errado. Se o juiz fosse sentenciar naquele momento, ele julgaria improcedente, porque eu não teria completado o prazo. Mas daí até demora natural do cartório, citação, etc., etc., no meio do processo, lá pelas tantas, eu completo 5 anos, eu continuo na posse, pronto, o juiz vai levar em consideração pelo artigo 463. A mesma coisa, imagine, eu sou réu numa ação de cobrança, e a melhor defesa de que eu disporia seria pagamento, não? Só que eu não paguei. Os colegas todos sabem disso. Daí vem o réu, começa aquela enrolação, fala um monte de abobrinha, não tem nada a ver, enfim, é o ius experiente, direito de defesa. Só que no curso do processo, após haver contestado, ele paga. E o autor maliciosamente não dá ciência disso ao juiz. A pergunta é, pode alegar essa defesa? Resposta, claro que pode. 303, inciso 1 do CPC. O que mais o réu pode alegar a qualquer tempo? As chamadas objeções. As objeções. Veja uma coisa. Determinadas normas legais têm por escopo proteger interesse particular. As chamadas normas dispositivas. Querem ver um exemplo? Artigo 100, inciso 1 do Código de Processo Civil. A mulher casada tem prerrogativa de foro nas ações envolvendo o casamento. Se a mulher casada for autora, ela promove ação no foro, na comarca, do seu domicílio, ou menos que isso, de sua residência. Se ela for ré, o marido deverá promover ação na comarca ou foro, onde essa mulher ré tenha o seu domicílio ou residência. Em outras palavras, a lei confere à mulher casada, o projeto do Código Futuro não, mas o Código de Processo atual confere à mulher casada o chamado privilégio de foro, que não é privilégio, é prerrogativa. Se fosse privilégio, seria inconstitucional. Ora, pense uma coisa. Eu promovo uma ação aqui em São Paulo numa vara de família. E eu peço a citação da ré, a mulher, na comarca de Campinas. Ora, o juiz daqui de São Paulo, a hora que ele examina a petição inicial e vê que o marido promove ação em São Paulo e pede a citação da ré em Campinas, ele sabe que a ação está sendo proposta no foro relativamente incompetente. Ele sabe, pelo artigo 100, inciso 1, que o foro competente seria Campinas. Ele sabe. E faz o quê? Manda citar. Manda citar, porque o interesse em jogo não é interesse público, é interesse dela, da ré. E ela deve fazer o quê? Ela deve entrar com a exceção de incompetência. E se ela não entrar com a exceção de incompetência? Se ela não opuser a exceção de competência? Abriu mão da vantagem. Prorrogação, artigo 114, fica aqui. Nós sabemos disso. Agora, e se eu promovo ação perante um órgão absolutamente incompetente? Eu entro com uma ação de divórcio aqui em São Paulo, em vara civil. Imagina essa hipótese. Ah, bom, daí é incompetência absoluta, não? Ah, bom, daí é matéria de ordem pública. Aí é matéria de ordem pública. Por quê? Porque se o processo tramita perante um órgão absolutamente incompetente, o resultado final é nulo. São nulas as sentenças proferidas por juízes absolutamente incompetentes. Pergunta, a quem interessa um processo, com todo o custo que ele envolve, para chegar ao final com um resultado inválido? A ninguém. Então, veja, o juiz pode reconhecer de ofício a incompetência relativa? Não. Isso é problema da parte.
O juiz pode conhecer de ofício incompetência absoluta? Deve. Aí não é nem questão de poder, é questão de dever funcional. Por quê? Porque envolve matéria de ordem pública. E toda vez que a defesa está relacionada a interesse público, ela tem natureza de objeção. E daí? Daí que a objeção é a defesa que pode ser alegada a qualquer tempo e grau. A qualquer tempo e grau. Não há preclusão a respeito. O que mais? Objeção é a matéria que o juiz deve conhecer de ofício. Em miúdos, se a parte interessada não alega, ainda assim o juiz tem o dever funcional de conhecer de ofício. A qualquer tempo e grau também. Pensem no exemplo, artigo 295. Pense no artigo 295. O juiz recebe a petição inicial. Aí o juiz examina a petição inicial e os documentos que instruem a petição inicial. E ele percebe que o autor é parte manifestamente ilegítima. Se o autor é parte manifestamente ilegítima, o autor é crescedor da ação, não é? O que o juiz faz? Manda citar o réu? Não. Ele indefere a inicial de plano, porque é matéria de ordem pública. O juiz percebe, pela leitura da inicial dos documentos, que já ocorreu prescrição. O que ele faz? Manda citar o réu? Não. Ele, de plano, indefere a petição inicial. Nesse caso, nem indefere, a sentença é de mérito. Artigo 295, inciso 4, combinado com 219, parágrafo 5º, combinado com 269, inciso 4, enfim, tudo está no Código, e os colegas sabem disso. Então, percebam que determinadas matérias são de interesse da parte, mas extrapolam o interesse da parte, são de interesse público, objeções. Então, na contestação, o réu deve deduzir todas as defesas, de acordo? Sim, mas algumas delas são objeções. Então, o que diz o 303? Voltemos a ele. Depois da contestação, o réu não pode deduzir nenhuma defesa a mais, salvo 1. Defesa fundada em direito superveniente. 2. Objeções. Esses dois não usam o vocábulo objeções, mas é disso que se trata, as objeções. E, finalmente, o 303, no inciso 3, ele diz que também pode o réu alegar a qualquer tempo aquelas defesas que, por lei, possam ser alegadas a qualquer tempo. Isso parece um truísmo, mas é uma realidade, está no Código. O réu poderá alegar, 303, inciso 3, o réu poderá alegar a qualquer tempo, deduzir a qualquer tempo, defesa que, pela lei, a qualquer tempo possa ser alegada. Vamos pensar na decadência. Eu só conheço um exemplo, decadência. Agora vamos ao Código Civil. Decadência legal, que é a mais a usual. Então, imagina a ação renovatória de locação, uma ação de família, anulação de casamento, enfim, também decadência legal. A decadência legal tem natureza de objeção. A decadência legal é objeção. Ou seja, pode ser alegada a qualquer tempo pelo réu e deve ser conhecida, inclusive de ofício, pelo juiz a qualquer tempo. Artigo 210 do Código Civil. Decadência legal. Mas a decadência pode ser convencional, não? Não é comum, mas pode ser fixado o prazo decadencial em contrato, a chamada decadência convencional. Ora, a decadência convencional estabelecida por contrato é tema que não interessa a ordem pública, interessa aos contratantes. Eles é que convencionaram. De sorte que, se o autor promove a ação e já ocorreu decadência convencional e o réu não alega, mesmo que o juiz saiba que ocorreu decadência convencional, o juiz não vai fazer nada. Isso é problema do réu. Não é objeção, é uma exceção. Só que o 211 do Código Civil diz: o juiz não pode de ofício, não é assim a redação, mas essa é a ideia, o juiz não pode de ofício reconhecer a decadência convencional, mas o réu pode alegar a qualquer tempo. Então, olha, o juiz conhece de ofício a decadência legal, 210 do Código Civil. O juiz não pode conhecer de ofício a decadência convencional, mas o réu pode alegar a qualquer tempo, 211. Então, vocês vejam, decadência legal cabe no inciso 2 do 303 do Código de Processo Civil. Decadência convencional cabe no inciso 3 do 303 do Código de Processo Civil. Aliás, o Código devia sofrer um arranjo, não? Artigo 295, vamos lá de novo, 295. O juiz indeferirá a petição inicial de plano. Ora, indeferir de plano significa que o réu sequer é citado, óbvio. O juiz indeferirá a petição inicial de plano. 4. Quando verificar desde logo, inciso 4, quando verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Não é bem assim. O juiz indeferirá a petição inicial de plano, 295, inciso 4, quando verificar desde logo a ocorrência de decadência legal ou prescrição. Se a decadência for convencional, o juiz não pode indeferir a petição inicial de plano. Vai ter que determinar a citação do réu, e o réu poderá alegar a qualquer tempo. Tá bem? Então, estamos aí com
conjugação do princípio da eventualidade, artigo 300, com o princípio da preclusão, artigo 303. Tem que conjugar os dois. O que mais? Bom, a questão do ônus da impugnação especificada dos fatos, que é a situação do artigo 302. Veja que a ordem do Código, insisto, não é muito boa, mas é uma questão só de interpretação. O que diz o artigo 302 caput? 302 caput. Diz o seguinte, que na contestação, o réu deve impugnar especificadamente, questionar de forma, portanto, expressa, explícita, os fatos nos quais o autor fundou o seu pedido. Ora, os fatos nos quais o autor fundou o seu pedido são os chamados fatos constitutivos do direito do autor. No fundo, eles representam a causa de pedir fática. Vamos falar o óbvio. Quando o juiz lê uma petição inicial, a versão que ele conhece dos fatos é a versão que está exposta na inicial. E salvo se o autor estiver pessimamente patrocinado, a versão exposta na petição inicial é favorável a quem? É favorável ao autor. Evidente. Agora, quando o juiz lê a petição inicial, portanto, ele conhece um lado da causa, ele conhece a versão do autor. Se a matéria é só de direito, nenhum problema, porque direito o juiz conhece, iura novit curia. Agora, quando a matéria é de fato, e geralmente é de fato, os fatos, isto é, os acontecimentos relevantes, pertinentes, importantes, o juiz não os conhece, porque não os presenciou. Significa dizer que a versão do autor pode ou não ser verídica, a versão do autor pode ou não ser verdadeira, mas, num primeiro momento, é a única de que o juiz dispõe para trabalhar, não? Então, a premissa é a seguinte: o juiz tem como material provisório de trabalho a versão do autor. Aí o juiz determina a citação do réu. Nesse momento, estabelece-se a chamada dialética do processo. Por quê? Porque o réu agora tem o direito de reação, que é o direito de defesa. Mas esse direito de reação ele vai exercer por meios técnicos próprios, por via de contestação. O que diz o Código? O Código diz o seguinte: réu, ao contestar, trata de questionar tudo. Trate de questionar tudo. Por quê? Pensem, cada alegação que qualquer das partes faça no curso do processo tem uma designação técnica, e essa é a designação que Carnelucci estudou bastante, trabalhou bastante em cima. Cada alegação, vamos chamá-la de ponto. Então, a petição inicial, na verdade, é um conjunto de pontos. A contestação é outro conjunto de pontos. Ora, o ponto afirmado por uma parte e não impugnado pela outra é ponto pacífico. Isso é da linguagem, inclusive do dia a dia, não? Eu chegaria e diria o seguinte: olha, o Brasil já ganhou várias Copas do Mundo. Eu estou fazendo uma afirmação, isso é um ponto. A pergunta é: alguém duvida? Não, então isso é ponto pacífico. Mas se eu afirmar aqui que meu time de coração, o Palmeiras, é o melhor time brasileiro, isso é um ponto. Mas pela risada de muitos aqui, eu já percebi que muitos não concordam, então isso é uma questão. Porque a questão nada mais é do que o ponto controvertido, do que o ponto duvidoso. Agora, então, o que diz o Código Civil, o Código de Processo Civil? Ele fala assim: não exigem prova, 334, não depende de prova, artigo 334, os fatos incontroversos. O que são fatos incontroversos? São os pontos pacíficos. Essa é a ideia. Essa é a ideia, fundamentalmente. Então, veja, tudo que o autor falou na petição inicial, para justificar seu pedido, todos os fatos, fato enquanto acontecimento, tudo que está lá, é a versão do autor, que pode ou não ser verdadeira. Aí o Código impõe ao réu um ônus, e é ônus mesmo, não é obrigação, porque não existe obrigação processual. Obrigação de direito material. Ele impõe um ônus. Qual é? Qual seja? Réu, ao contestar, você tem que questionar ponto por ponto afirmado pelo autor. Ponto por ponto. Porque o ponto afirmado e não questionado é fato verdadeiro, presume-se verdadeiro. Eu não gosto dessa linguagem do Código, fato presumivelmente verdadeiro, porque não pode haver verdade presumida. No fundo, aquilo que o autor falou e que o réu não impugnou, pode até não ser verdade, mas é incontroverso. Está fora de dúvida. Está fora de dúvida. E aqui vai uma observação de ordem técnica, que é uma brincadeira que faço com os alunos, mas que tem toda a pertinência. Pensem bem. O réu foi citado no processo penal. É ação penal. Ele foi citado no processo penal, regularmente citado no processo penal, e não se defendeu.
Aí eu pergunto aos meus alunos, nesse caso, o que o juiz dará ao réu? Resposta, dará a defensor público. Por quê? Porque a Constituição diz que aos acusados em geral tem que haver ampla defesa. E se ao final da instrução criminal o juiz penal tiver dúvida quanto à autoria ou quanto à materialidade? Resposta, na dúvida, ele absolve, indúbio pro réu. É melhor deixar um culpado solto do que um inocente preso. Essa é a ideia. Transporte as ideias para o Código de Processo Civil. Réu foi regularmente citado numa ação e não se defendeu. Apesar de regularmente citado, não se defendeu. O que é que o juiz civil lhe dá? Resposta, lhe dá na cabeça. Decreta revelia e julga antecipadamente. 330, inciso 2 do CPC. E se o juiz civil tiver dúvida? Resposta, a angústia existencial da dúvida só afeta juízes criminais e adolescentes. Não afeta juízes civis. Por quê? Por uma razão simplíssima, uma questão de técnica, de julgamento. Olha, o juiz civil, ele decide ou com base na certeza que ele extrai do conjunto probatório, ou com base na incontrovérsia. E quando ele decide com base na incontrovérsia, não significa dizer que aquilo tudo seja verdade, mas cá entre nós, está fora de dúvida. Não existe essa história indúbio pro réu. E cá entre nós, a gente aprende na faculdade, eu sempre, mesmo quando era estudante, eu achava estranho, o juiz criminal decide com base na verdade real, o juiz civil decide com base na verdade formal, como se fosse possível a convivência, a coexistência de duas verdades, uma verdade absoluta e uma verdade relativa. E juiz nenhum decide com base na verdade, nenhum. A verdade é ideológica. O juiz decide com base na certeza. Tanto que o antônimo de certeza é dúvida, não é mentira. E indúbio pro réu, na certeza, condena. Essa é a ideia. Então, 302, voltemos a ele. Olha, o réu, na contestação, tem o ônus de impugnar especificadamente os fatos pertinentes e relevantes nos quais o autor fundou o seu pedido. Os fatos não impugnados reputam-se verdadeiros. Leia-se, os fatos não impugnados podem até não ser verdadeiros, mas são incontroversos. São pontos pacíficos. 334. Fato incontroverso independe de prova. Está bem? Esse é o ônus. A gente fala, mas esse ônus é absoluto? Resposta, não pode, nem poderia ser absoluto. Não é? Absoluto é a morte. Então, pense uma coisa. Vamos aos incisos do 302. Olha, o réu tem o ônus da impugnação especificada, fato por fato, mas esse ônus não existe em relação aos fatos, diz o Código 302.1, aos fatos a respeito dos quais não se admita a confissão. A redação é péssima. O que ele está querendo dizer no 302.1 é o seguinte, o ônus da impugnação especificada não se aplica àqueles fatos envolvendo interesses indisponíveis. Imagine, uma causa envolvendo interesse de absolutamente incapaz. Imagine, uma causa envolvendo interesse público primário da fazenda pública. Nessas situações em que interesse público é indisponível, não existe essa presunção de incontrovérsia. Pense numa coisa, também é uma brincadeira que eu faço aos alunos. Nós sabemos todos que existe na lei brasileira, e sempre existiu no Código Civil anterior também, nas ordenações do Reino, mas principalmente no Código Civil de 1916 e depois no atual, a presunção jurídica, presunção legal, portanto, de que se a mulher casada dá luz a um filho, o filho é do marido. Está na lei. E a presunção de que se uma mulher casada dá luz ao filho, o filho é do marido, resulta da presunção de fidelidade. Se a mulher é casada e está grávida, só pode ser do marido. Essa é a presunção de fidelidade. Consequentemente, o filho é do marido. Essa é a presunção legal. Mas é uma presunção relativa. Nós todos sabemos que o marido pode questionar em juízo a sua condição de paternidade, a sua qualidade de pai. Aí o que ele faz? Ele promove uma ação negatória, não? Que, aliás, pelo Código Civil atual, não tem mais prazo, a qualquer tempo. Promove uma ação negatória. Qual o objetivo da ação negatória? É o marido, o autor, demonstrar que a presunção de que ele seja pai não corresponde à realidade fática, não corresponde à verdade. Esse é o objetivo. Quem é réu na negatória? É o filho, não é a mãe, é o filho. Geralmente, não necessariamente, mas geralmente a negatória tem como réu uma criança, não? Às vezes um recém-nascido. A mulher dá luz ao filho, o marido entra com a ação, para impugnar dizendo que é dele. Ora, se o réu, nesse caso, é um incapaz, quem é que vai depor em juízo? Não o réu, não
o filho cuja filiação está sendo impugnada, vai ser a mulher. Imaginemos, continuam na brincadeira. Daí chega no dia da audiência, o juiz chega para a mulher, que vai depor, fala, fulana, a senhora é mãe do réu? Ela fala, sou. E a senhora é casada com o autor? A resposta, sou. E o autor, seu marido, está dizendo que não é pai da criança. O que a senhora tem a dizer a respeito? Ela fala, o senhor sabe, ele me abandona, não me trata bem, vive fora de casa, tal. Já o rapaz lá da pizzaria, né, vai lá com frequência, tal. O senhor sabe, a carne é fraca, tal, enfim. E eu confesso, daí a mulher dizendo, eu confesso que o filho realmente não é do meu marido, o filho é do pizzaiolo. A gente fala assim, e daí? Resposta daí que só isso não é suficiente. Não é suficiente para o julgamento em favor do marido. Por quê? Porque o Código diz que a simples confissão materna, por si só, não exclui a paternidade, a presunção de paternidade. A simples confissão materna, por si só, não exclui a presunção de paternidade que deriva da lei. Vai ter que haver mais prova. A gente fala, e se nesse caso ficar calado, hein? Vale mais o silêncio do que a confissão? Olha o absurdo. Aqueles fatos a respeito dos quais não se admita a confissão não podem ser presumidos como verdadeiros no caso do silêncio, não? Porque valeria mais a omissão do réu ao não atacar o fato do que a própria confissão do réu ao reconhecer o fato. Ora, se o réu reconhecendo o fato, nesses casos, a confissão por si só nada vale, imagina o réu ficando silente. Não teria sentido. O que mais? Também não ficam sujeitos ao ônus da impugnação especificada, 302, inciso 2, aqueles fatos a respeito dos quais se exige a prova documental, basicamente prova documental pública. Olha, gente, todos nós temos nossas vidas centradas em dois fatos cruciais, o nascimento e a morte. Esses dois fatos cruciais, o nascimento com vida, personalidade, etc., e a morte, a extinção da personalidade, a extinção da vida física, esses dois fatos são documentados. Assento de nascimento, registro óbito. E entre esses dois fatos fundamentais, nós temos outros tantos fatos fundamentais, não? Você casa, tem que haver registro. Você divorcia, tem que haver registro. Daí você casa de novo, tem que haver registro. Você divorcia novamente, tem que haver registro. Aí você compra uma casa, tem que ver registro, você vende. Em outras palavras, estou brincando para mostrar. Aliás, me permita abrir um parênteses aqui. Doação de coisa móvel pode ser feita incontinente, entrega no ato. Está bem? O Código diz que vale a doação verbal quando for feita incontinente e daí independe de prova, desde que seja de valor razoável. Porque se a doação for de valor, de bem de grande valor, tem que ser por escrito. Olha a forma prescrita em lei, tem que ser por escrito. Aí me permite de novo a brincadeira. Se o seu namorado, noivo, marido, companheiro, lhe deu um Lorenzetti, um chuveiro Lorenzetti, tudo bem. Mas se ele lhe deu um chuveiro, aquele anel cravejados, peça por escrito. Você vai ter que fazer prova documental. Eu dou uma ideia. Você fala assim, olha, põe no cartão, o meu amor, não é dou-lhe esse presente, esse tal, se quiser, comprado na Gaster. Sei lá, se documenta, porque senão a doação não valeu. Bom, voltando a falar sério. Ora, se determinados fatos só podem ser provados documentalmente, e se o autor, na perícia inicial, alegou um fato que só por documento possa ser provado, indaga-se. De quem é o ônus da prova? É do autor, ele tem que instruir a perícia inicial com documento. Se você entra com uma ação de divórcio, diz que é casado com outra pessoa, você tem que trazer a certidão de casamento. Em outras palavras, se o autor, na perícia inicial, afirma um fato que exige prova documental, e a prova documental não está nos autos, o fato de o réu não negar o fato não transforma o fato em verdade, não. Continua sendo o autor o ônus de trazer a prova documental. E, por derradeiro, inciso 3, que ele fala da contradição. O juiz pode se deparar, na hora de examinar o conjunto probatório, com contradições. Pense numa coisa. Olha, imagine que a petícia inicial contenha 10 fatos. 10. E imagine que o réu conteste 5 fatos. Então, 5 fatos foram questionados. Questão. Outros 5 não foram questionados. Fatos incontroversos. Imagine que, no momento que o juiz for criar o seu convencimento, ele tenha diante de si o seguinte quadro. Aqui, 5 fatos incontroversos, porque o réu não os impugnou.
Aqui, 5 fatos provados, só que em contradição. O que vocês acham que o juiz deve fazer? Dar mais valia ao silêncio ou dar mais valia à prova? Havendo as contradições, ele tem que dar mais valia à prova. É isso que diz o inciso 3 do 302 do CPC. Exatamente isso. Até porque, senão nós teríamos um absurdo, né? A omissão teria mais valor, sob o ponto de vista processual, do que a própria reação, né, de fatos demonstrados. Por outro lado, nós não podemos esquecer que não se pode levar o ônus da impugnação especificada às últimas consequências, porque senão você destrói direito de defesa, ou fragiliza. Eu passo aqui um exemplo, que não é meu, é de um professor italiano, já falecido, professor Giuseppe Tássio, dando um exemplo bem italiano. Os alunos meus conhecem esse exemplo. Pensem bem. O autor diz o seguinte na petição inicial: emprestei ao réu uma panela apropriada para fazer macarronada. Esses são os fatos. Perguntas. Esses fatos, se forem verdadeiros, no mundo jurídico representam o quê? Comodato. Aí ele prossegue o seguinte: quando pedi a panela de volta, o réu recusou-se a devolvê-la. Esses fatos, no mundo jurídico, se verdadeiros, representam o quê? Inadimplemento e mora. Aí ele prossegue e fala: e quando ao final me devolveu, a panela estava estragada. Esses fatos, se verdadeiros, caracterizam um ato ilícito. Igual direito à indenização, de acordo ou não? E daí ele pede direito à indenização. Olha o ônus da impugnação especificada. O réu chega na contestação e fala assim: meritíssimo juiz, diz o autor que me emprestou uma panela apropriada para fazer macarronada, nego veementemente, o autor nunca me emprestou panela alguma, nego. Diz o autor também que quando pediu a panela de volta, eu me recusei a devolvê-la. Não é verdade, eu devolvi imediatamente. Diz mais que quando eu devolvi estava estragada. Não estava, estava em ordem. Perceberam que, nesse caso, o réu destruiu a defesa dele. Destruiu. Nesse caso, o que o réu deve fazer? Ele deve negar o fato essencial. Não me emprestou nenhuma panela. Você é autor, que prove. Risco, se o autor provar, o resto é incontroverso. Então, não devolveu, estava estragado. Entenderam? Não? Mas não se pode colocar o réu numa armadilha como essa. Não se há de exigir dele, nesse caso, que ele se desincumba do ônus da impugnação especificada até as últimas consequências, porque ele pode cair em contradição. Uma vez eu peguei um caso assim, aqui em São Paulo. Era uma ação indenizatória e o réu dizia o seguinte: olha, nem estava aqui em São Paulo. Como é que posso ter sido eu? Nem estava aqui em São Paulo. 2, mas se estivesse... Se estivesse, não fui eu. Enfim. Não é? Aí, com o devido respeito, é complicado. Mas, se nós olharmos o parágrafo único 302, nós veremos que em determinadas circunstâncias ou determinadas pessoas não estão sujeitas ao ônus da impugnação especificada. Não estão sujeitas. Olhem, gente, contestar por contestar não significa rigorosamente nada, porque quem contesta e não impugna deixou que tudo fosse incontroverso, de acordo ou não? É chamada contestação por negação geral. Nada, não vale nada. Mas há casos em que a lei autoriza a contestação por negação geral. 302, parágrafo único. A redação, não se esqueçam, é de 1974. Nós estamos em 2012. Depois do Código entrar em vigor, nós tivemos a Constituição de 88, em vigor, então muita coisa mudou, só não foi alterada a redação. Ele fala o seguinte: não estão sujeitos ao ônus da impugnação especificada dos fatos. Primeiro, o advogado ativo. Bom, em primeiro lugar, que não é o advogado quem contesta é o réu por meio do advogado. O advogado age como agente técnico, mas a defesa não é do advogado, a defesa é do réu. Advocar e falar por. Então, onde fala assim, não está sujeito ao ônus da impugnação especificada, o advogado ativo, leia-se, ainda na redação original, não está sujeito ao ônus da impugnação especificada o réu defendido por advogado ativo. No fundo é isso. Mas não importa. Onde está dito advogado ativo, leia-se defensor público, não? Defensor público. Porque advogado ativo é advogado constituído para defender o réu que não tenha condições financeiras para prover sua própria defesa. Então, hoje, teoricamente, isso não pode mais acontecer, porque hoje essa função é exercida por um agente do Estado chamado defensor público. Isso desde 88 que está na Constituição. É claro que um Estado pobre como o nosso, sem recursos, demora um pouco
para ter uma quantidade de defensores públicos suficientes para todas as comarcas, demora para ter processo informatizado, mas tudo é uma questão de receita, como vocês sabem. Não, um dia ainda nós seremos um Estado rico e poderemos dispor desses benefícios todos. Mas mesmo nos estados, mesmo nas comarcas, onde nós não tenhamos defensor público, digamos, de carreira concursado, isso vai haver um dia, existem aqueles advogados com convênio com a Ordem dos Advogados que exercem essa função de defensoria pública. Eles podem contestar por negação geral? Não é que devam, pode? Podem contestar. A gente fala, mas a que título? Fala, mas cá entre nós, se o réu não tem nem condições financeiras para constituir advogado, então o réu é hipossuficiente. Vamos dar a ele algumas vantagens para manter o mínimo de equalização, mínimo de igualdade com o autor. A garantia é a isonomia, artigo 5º, caput, artigo inciso 1 da Constituição Federal. Quem mais pode contestar por negação geral? O curador especial. De novo, não é bem assim. Aí nós temos que ir ao artigo 9º, inciso 2 do CPC. Olha, o juiz dará curador especial. Lê-se, o juiz dará defensor público. O juiz dará curador especial, artigo 9º do CPC. Leia-se, o juiz dará defensor. Inciso 2. Ao réu, revel, citado fictamente ou preso. Aí tem que, em primeiro lugar, apurar essa revelia. Depois tem que se imaginar qual é a causa dela, qual é a causa da revelia. E daí tem que entrar o defensor. Olha uma coisa. O réu foi citado com hora certa ou por edital e não se defendeu. Devo eu presumir que ele não se defendeu por omissão ou não se defendeu por ignorância? Ele não se defendeu porque não quer se defender ou ele não se defendeu porque nem sabe que foi citado e que é réu? Citação ficta, hora certa ou edital. O que vocês acham? Pode ser até que esse réu saiba da existência do processo e pode ser até que ele se omita. Mas não é a normalidade das coisas. Então, em situações como essa, para a garantia da defesa, o que diz o Código de Processo Civil? O réu foi citado fictamente, hora certa, edital? Foi. E passado para a resposta, decretou-se revelia? Sim. Ele é revel por opção ou por desconhecimento? Resposta, vamos presumir que seja por desconhecimento. Bom, então em atenção à garantia ampla defesa, curador. Na verdade, defensor público. Qual a outra hipótese? O réu foi citado pessoalmente e é revel. A gente fala, bom, agora mudou de figura. Mas ele está preso. Bom, se ele foi citado pessoalmente, é revel, mas está preso, será que ele não está se defendendo de forma eficiente porque não quer ou porque está preso? Talvez porque não queira, mas, na dúvida, garantia de defesa, curador. Então, percebo que, se o réu está sendo defendido por defensor público, seja porque o réu é pobre, seja porque é revel, nessas circunstâncias, o defensor pode contestar por negação geral. Não é que deva, mas pode. E, finalmente, diz o 302 parágrafo, o Ministério Público também pode contestar por negação geral quando for réu. Alguém diz, Ministério Público réu? A resposta é, pensem, está cheia de ações em que o MP é réu, ações de anulação de termos de ajustamento de conduta, por exemplo, sentença homologatória. Está cheio. Faz-se alguns taques aí que são uma loucura. Não dá para cumprir. Simplesmente não dá para cumprir. Então, você pega uma comarquinha pequenininha, um prefeito lá, coitado, que não conhece bem as coisas, daí você pega lá um membro do Ministério Público que está começando a carreira, não é? E como todo mundo começa carreira, isso é absolutamente natural, ele e Deus, não necessariamente nessa ordem, enfim. Aí faz lá uma pressão qualquer, faz um TAC e tal, depois a municipalidade não consegue cumprir aquilo, é inviável, não tem receita, enfim, aí... Então, sintetizando, nos casos em que a lei autoriza a contestação por negação geral, que são só esses do parágrafo único, guardem bem isso, esta contestação vale como uma contestação integral. Olha, a contestação por negação geral em si não vale nada, equivale à revelia. A contestação por negação geral, nas hipóteses em que a lei a autoriza, equivale a uma contestação, a uma impugnação integral. É como se todos os fatos alegados pelo autor houvessem sido especificamente impugnados. Ônus da prova do autor. Alguém quer dizer que, se o réu for revel, ainda assim o ônus da prova é do autor? A resposta pode ser. Artigo 324. Se o réu não contestar, mas o juiz verificar que não ocorrem os efeitos da revelia, o juiz determinará o autor que especifique as provas. A gente fala, mas autor provar o que, se o réu é revel? Resposta, autor provar o que ele, autor, afirmou.
está na lei 324 do CPC. Vale dizer o seguinte, a revelia não induz necessariamente a uma decisão desfavorável ao réu. Não induz mesmo. Depois, aí o réu vai contestar. Ele vai praticar o ato processual dito contestação e vai, neste ato, ou por meio deste ato, veicular suas defesas. Qual é a ordem de defesas? 301 do CPC. Compete ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 1. Inexistência ou nulidade de citação. 2. Incompetência absoluta. 3. Inépcia de inicial. Assim vai. O artigo 301 apresenta 11 incisos, e esses 11 incisos contemplam as chamadas defesas técnicas. Defesas técnicas, ou defesas preliminares ao mérito. Defesas técnicas ou defesas preliminares ao mérito. E, na sequência, daí ele deve apresentar as defesas de mérito, ou defesas substanciais. Então, como o juiz trabalha com o trinômio processo, ação, mérito, o réu, ao se defender, ele tem que primeiro apresentar as defesas relacionadas ao processo e à ação, período de ação, as técnicas, e depois as de mérito. Essa é a ordem. Na prática, muita gente confunde, às vezes. Coloca a prescrição e decadência como defesas preliminares. Cansei de ver isso. Preliminarmente, decadência. Preliminarmente, prescrição. 2. Quanto ao mérito, a gente fala, como quanto ao mérito? No momento que você legou decadência e prescrição, isso é matéria de mérito. Aliás, decadência e prescrição são defesas de mérito tão importantes que elas não são preliminares, elas são prioritárias de mérito. Prioritárias. Qual seria, então, o correto? Preliminarmente, minha citação é nula. 2. Quanto ao mérito, ainda que não se reconheça que minha citação é nula, 2.1, prescrição. 2.2, daí alega outra coisa. Prescrição e decadência são defesas prioritárias de mérito. Se quiserem usar uma linguagem um pouco perigosa, elas são preliminares de mérito. Ao passo que as do 301 são preliminares ao mérito. Tome cuidado. Isso, às vezes, atrapalha. Eu já vi, em contestações, haver esse problema. Também me permite uma outra brincadeira, só para mostrar esse caráter prioritário da prescrição. Pense, Dr. Mohamed me processa. Dr. Mohamed me processa, e claro que ele tem razão. E ele diz o seguinte: no dia tal, às tantas horas, o réu, Antônio Carlos Marcato, dirigindo prudentemente seu veículo, entrou na contramão de direção, batendo no carro dele, causou dano, tal, e ele pede uma indenização. Esses são os fatos, tá bem? Aí eu chego na minha contestação e falo o seguinte: o autor afirma que no dia tal, às tantas horas, em tal local, houve um acidente de trânsito no qual nós estávamos envolvidos. É verdade, confessei. O autor afirma também na petição inicial que o acidente resultou do fato de eu haver entrado na contramão de direção. E eu digo na minha contestação: é verdade, entrei. Mas para que ninguém fique com má impressão a respeito da minha conduta como motorista, eu normalmente não faria isso. Aquele dia eu entrei na contramão porque estava dirigindo embriagado. Aí eu preciso falar assim: o autor diz também que eu causei dano no veículo e que a indenização ficará em tantos R$1.000. Olha, eu acho pouco, porque o dano foi maior que isso. Eu acho que esse dinheiro que ele está pedindo não seria suficiente para reparar tudo. Eu falo, mas a única coisa que o autor não disse na petição inicial, e que eu faço questão de dizer agora, é que como o acidente aconteceu em tal data e a ação foi proposta em tal data, já ocorreu prescrição. Entenderam? Eu ganho. Eu confesso tudo e ganho a causa. Por quê? Porque se o juiz reconhece decadência e prescrição, todos os demais fatos são irrelevantes. É só isso. Por isso que a prescrição e decadência tem que ser colocadas na ordem prioritária de mérito, mas não como preliminares ao mérito, porque isso é matéria processual. Essas preliminares ao mérito, 301, por sinal, quase todas têm natureza de objeção. Quase todas são objeções. Basta olhar. Olha, 301, compete ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 1. Inexistência de unidade de citação. 2. Incompetência absoluta. Parágrafo 4º do 301. Com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá de ofício da matéria enumerada neste artigo. Leia-se: réu, alega isso, mas isso, mas isso. Mas se não alegar também não tem importância, porque o juiz conhecerá de ofício. E você pode alegar a qualquer tempo. São objeções. No rol do 301, a única defesa que não tem natureza de objeção é o compromisso arbitral. Compromisso arbitral, se não for alegado, o juiz não conhece. Mas, fora daí, todas as demais defesas preliminares, o juiz as conhecerá, inclusive de ofício. Né? Aliás, ele tem que conhecê-las, inclusive de ofício.
Depois, a revelia. Bom, qual é a causa, a consequência fundamental de o réu não se desincumbir do ônus da impugnação especificada? Porque, gente, olha uma coisa. Uma situação é o réu, na contestação, não impugnar tudo. O autor alega 10 fatos, o réu impugna 8. Tudo bem. Alguns fatos são incontroversos, mas houve impugnação, houve defesa efetiva. Outra coisa é o réu nada impugnar. Porque quando o réu é revel, ele descumpriu totalmente o ônus da impugnação especificada. E daí? Aí o 319 diz que se o réu é revel, reputam-se verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor. Claro. Se ele é revel, se ele não impugnou nada, então a versão fática do autor é incontroversa, pode não ser verdadeira, mas é incontroversa, e ponto final. Está aí a revelia, e está aí o efeito fundamental. A revelia é uma situação objetiva. É aquela situação processual caracterizada pela ausência de contestação oportuna. Ponto. Qual o efeito fundamental da revelia? O efeito fundamental é de que todos os fatos alegados pelo autor são, então, considerados verdadeiros. Muitas vezes, o candidato vai a concurso, ele decora, que é a pior coisa que pode fazer, porque quem decora não sabe, quem decora só decora. Aí chega lá na coisa, o examinador fala, veja bem, me fale sobre o efeito da revelia. Aí ele falou, o efeito da revelia, excelência, é aquele que está previsto no artigo 319 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se o réu for revel, tudo decorado. Se o réu for revel, reputa-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Aí o examinador fala, muito bem. E daí vem a pergunta mais difícil do concurso, qual seja, e daí? Aí, como ele decorou, ele fala, daí que se o réu for revel, tudo que o autor disse na petição inicial é considerado verdadeiro. Ele fala assim, o senhor já disse isso, e daí? Daí que esse é o efeito da revelia. Acabou. Então, a questão é a seguinte, se o réu for revel, reputa-se verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial. De acordo? E daí? Daí que esses fatos são incontroversos. De acordo? E daí? Daí que fato incontroverso não depende de prova. 334 do CPC. E daí? Daí que se não depende de prova, não há necessidade de fase instrutória, não? Que é a mais demorada e mais cara do processo, não é isso? Então, julgamento antecipado. E daí? Bom, como o julgamento antecipado será feito com fundamento na revelia, 330, inciso 2, o autor ganhou a causa, não? Na verdade, não existe um efeito da revelia, existe uma série desdobrada de efeitos. Acontece que nem sempre a revelia gera esses efeitos. Há casos em que a revelia é irrelevante. Há casos em que ela é totalmente irrelevante. Pensem, a revelia é absolutamente irrelevante em matéria de direito. Absolutamente irrelevante. Iura nobis curia. A revelia só tem pertinência, só tem influência, quando a matéria é de fato. Dá-me facto, dá-me bius. Lembra-se? Pois então, olha uma coisa. Tem gente que fala assim, primos e irmãos. Essa expressão é muito comum, primos e irmãos. E eu já vi gente da área dizendo que primos e irmãos são colaterais de segundo grau. Isso é uma tolice. A linha colateral, o grau mais próximo é o segundo, são os irmãos. Em seguida, o terceiro grau, são tios e sobrinhos. Em seguida, quarto grau, primos. Portanto, primos, ainda que você queira designá-los como primos e irmãos, são colaterais de quarto grau. A pergunta é, a lei brasileira autoriza casamento entre colaterais de quarto grau? Claro que sim. Primos podem casar? Claro que podem. Imagine que dois primos se casam. Imagine que depois que já se casaram, a habilitação matrimonial, nessa altura já casados, é encaminhada ao Ministério Público. Não é aquela função de fiscalizatória. E esse representante do Ministério Público, por qualquer razão, enfiou na cabeça que primos não podem casar. Aí o Ministério Público, representado por este promotor ou por essa promotora, promove ação declaratória de nulidade de casamento, em que réus são marido e mulher, e na petição inicial funda o MP, funda o seu pedido na circunstância de que, como o marido e mulher são primos e são casados, e como a lei brasileira não admite casamento de primos, o casamento é nulo. Imagine esses dois réus citados e não se defendendo. O que o juiz deve fazer nesse caso? Julgar improcedente, claro, a matéria é só de direito, primos podem casar, sim. Veja que a revelia, nesse caso, é irrelevante. A revelia é irrelevante. O fato de eles não se defenderem não faz com que o casamento se torne nulo, porque a matéria é exclusivamente de direito. O que mais? Também não há que se levar em consideração o efeito fundamental da revelia, esse do artigo 319, isso é jurisprudência das mais consolidadas,
quando a versão fática apresentada pelo autor, ainda que não tenha sido impugnado, seja uma versão incrível, inverossímil, inacreditável. Querem ver? Eu saio daqui hoje da exposição com o professor Mohamed, doutor Mohamed, e como eu conheço os dados dele, nós trabalhamos juntos há tanto tempo, somos amigos de longa data, eu sou uma pessoa maliciosa. À tarde, eu promovo uma ação indenizatória por acidente de trânsito, dizendo que exatamente neste horário, 11h20 da manhã, o doutor Mohamed, dirigindo imprudentemente o veículo dele na Avenida Ibirapuera, bateu no meu carro e me causou dano. Isso é rigorosamente falso. Absolutamente mentira. Totalmente mentira. Aí eu entro com a ação. Ele é citado e não se defende. A pergunta é, o juiz estava presente naqueles fatos, que, aliás, não ocorreram? Resposta, não. O juiz sabe se aquilo é verdade? Resposta, não. Mas aqueles fatos são incontroversos? Resposta, são. E a versão incontroversa do autor, apesar de totalmente falsa, é verossímil. Porque verossímil é aquilo que merece crença. E aquilo que merece crença é aquilo que está adaptado à normalidade das coisas. A pergunta é normal o acidente de trânsito? Absolutamente normal. Então, se é verdade ou não, cá entre nós, é incontroverso, o juiz vai julgar. Eu vou ganhar a causa. Eu vou ganhar a causa. Apesar de ser tudo mentira o que eu falei, eu vou ganhar a causa, porque aquilo que eu falei, os fatos que eu mencionei ficaram incontroversos, porque ele não se defendeu, e, consequentemente, dentro da normalidade das coisas, o juiz leva em conta como sendo verdadeiros. Está claro? Mas olha o exemplo que eu também uso com meus alunos. Atropelamento por avião. Estava eu, pedalando a minha bicicleta, no acostamento da rodovia Marechal Rondon, nas proximidades da cidade de Bauru, quando foi abruptamente atropelado pelo avião prefixo PT-14, pilotado pelo réu, fui jogado ao solo, me esfolei inteiro, me machuquei, que era uma indenização. Essa é a versão. Acidente aéreo ciclístico. Aí o réu é citado e não se defende. Em sã consciência, vocês acham que um bom juiz, com um mínimo de bom senso, neste caso, julgaria antecipadamente a favor do autor? Não. Ele chegaria para o autor e falou, olha, autor, pode ser que tudo isso seja verdade, mas você vai me desculpar, isso é incrível, é inacreditável, é inverossímil, por favor, me convença. E sabe o que é mais interessante? A história que o Dr. Mohamed teria batido no meu carro é absolutamente falsa e totalmente verossímil, se ele não se defender. A história do atropelamento é totalmente inverossímil, mas absolutamente verdadeira. Aconteceu mesmo. Eu já ouvi essa versão mais de uma vez por pessoas diferentes. O avião do Aeroclube, há muitas décadas atrás, o avião do Aeroclube perdeu potência de motor, não vai conseguir chegar. Aí o piloto percebeu um trecho da rodovia livre de trânsito pesado, ele veio, aterrissou. Lá na frente, o ciclista de costa, pedalando. O ciclista ouviu o barulho do motor do avião, mas imaginou como seria o normalidade das coisas, que o avião estivesse no ar, mas não estava. O piloto viu que a asa do avião ia bater nas costas do ciclista, mas o avião não tem buzina, não tinha como alertar. O fato é que, quando a asa bateu nas costas dele, da vítima, o avião estava praticamente frenado, ele podia ter morrido, podia ter ficado paraplégico. Imagine, essa história absolutamente real e totalmente inverossímil. A história de que o Dr. Mohamed bateu no meu carro é absolutamente falsa e totalmente verossímil. A questão, portanto, não é de verdade. A questão não está ligada à ideia de verdade, está ligada à ideia de certeza que se extrai da prova, ou da verossimilhança que se extrai do silêncio. No fundo, é isso. Onde mais que não se aplica o efeito da revelia? Quando o réu é defendido por curador, na verdade, por defensor público. Se o réu é defendido por defensor público, também não se aplica os efeitos da revelia. Não é? Aquilo que foi dito, é o parágrafo único 302, ainda que a contestação seja por negação geral. O que mais? 320, inciso 1, do CPC. Olha, o 319 diz o seguinte, se o réu é revel, considera-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Ok? 320. Não se aplica esse artigo 1, inciso 1, quando havendo pluralidade de réus, um deles houver contestado. Não se aplica o efeito da revelia, não se opera o efeito da revelia, 320, inciso 1, quando havendo pluralidade de réus, um deles, pelo menos, houver contestado. Ora, pluralidade de réus é litisconsórcio passivo. Se eu interpreto literalmente o 320, inciso 1, eu vou chegar à seguinte conclusão. Se houver 2 ou mais réus, basta que um conteste.
Se houver 2 ou mais réus, basta que um conteste, porque, segundo o inciso 1 do 320, a contestação de um aproveita a todos. Pergunta, será que é isso? Resposta, não. Não é. O 320, inciso 1, é exceção. A regra, o princípio, está no artigo 48. É o princípio da autonomia dos litisconsortes. Numa redação um pouco estranha, mas de qualquer forma compreensível, o que diz o artigo 48? Cada um por si, salve-se quem puder. Ele diz lá, os salve-se por ser contrário, os litisconsortes serão considerados em relação à parte de contrato, né, a parte adversa, como litigantes distintos entre si, de tal sorte que a omissão ou ação de um não prejudica nem beneficia os demais, salvo disposição da lei. Em miúdos, cada um por si. Se nós temos 2 ou mais réus, cada réu, dependendo do seu comportamento, será beneficiado pelo seu próprio comportamento ou punido pela sua própria omissão. Mas o que um réu faça e o beneficie, não se estende ao outro. O que um réu faça ou se omita e o prejudique, também não se estende. Idem para os autores. No fundo é o seguinte, nunca nunca se comunicam os prejuízos de um litisconsorte para outro. Nunca. No processo, nunca. Na prática pode até acontecer, mas no processo, nunca. O princípio da não comunicação de prejuízos processuais é absoluto. O juiz não pode levar em consideração, em relação a um litisconsorte, o prejuízo experimentado pelo outro. Cada um vai ser tratado distintamente. A segunda regrinha que se extrai do princípio é o seguinte, em princípio, em geral, aquilo que beneficia um litisconsorte não beneficia o outro, salvo quando a lei disser que beneficia. Ora, salvo quando a lei disser que beneficia, 320, inciso 1, é um desses salvo quando a lei beneficia, uma das exceções. Só que a exceção do 320, inciso 1, como toda exceção, tem que ser interpretada restritivamente. Não se pode dar às exceções interpretação ampliativa sob pena de transformar a exceção em regra e destruir a regra. Então a pergunta é o seguinte, quando é que se aplica o inciso 1 do 320 do CPC? Quando é que a contestação de um réu aproveitará o revel? Resposta, quando se tratar de litisconsórcio unitário, ponto, segundo a doutrina. Só se tratar de litisconsórcio unitário. Não é em qualquer caso. Nos demais casos, 48. O que contestou bom para ele, o que for revel, azar dele. 48, princípio geral. Mas se o litisconsórcio é unitário, daí então a contestação de um aproveita a todos. Nós sabemos, o litisconsórcio unitário é aquele que exige, que impõe um resultado uniforme, um resultado idêntico para todos os litisconsortes. Ou todos ganham ou todos perdem. E essa unitariedade do litisconsorte resulta do fato da relação jurídica que os liga ser uma relação indivisível, inscindível. Querem ver? Imaginemos que eu e o Dr. Mohamed fôssemos devedores solidários de alguém. Nós somos devedores solidários. Nós devemos X reais, 100 mil reais. A pergunta é o seguinte, o credor pode exigir tudo de nós dois? Pode. Pode exigir tudo de um só? Pode. Quer dizer que, então, essa obrigação é divisível, não? É divisível. Significa dizer que, se o credor processar ambos, haveria litisconsórcio passivo, não vai? Só que a relação que nos uniria, essa relação obrigacional, não é unitária, ela é divisível. A pergunta é, pode, ao final, o juiz julgar procedente a ação e condenar um dos réus e não o outro, nesse caso? A resposta, pode. Sabe por quê? Porque um dos réus pode alegar uma defesa pessoal. Ele pode chegar e dizer o seguinte, olha, não sei quanto ao outro contratante, porque nós sabemos que solidariedade não se presume, resulta da lei do contrato. Então, deixa eu falar, eu não sei quanto, o doutor Morrante fala assim, eu não sei quanto ao Marcato. O problema dele, o Corréu. Mas eu, quando eu celebrei o contrato, eu era menor, absolutamente incapaz, para mim não valeu. Defesa pessoal. Agora, a relação matrimonial, marido e mulher, essa relação é inscindível, gente. Se você cindir a relação matrimonial, desaparece. Como é que cinde? Morte, divórcio, anulação. Então, se marido e mulher são partes num processo, e o que está em jogo é a relação matrimonial, que é uma relação jurídica inscindível, vocês vão te convir que o resultado final vai ser inscindível também, não? Não tem sentido dizer que o casamento é válido para um, nulo para o outro. Nesse caso, o litisconsórcio é unitário, e, consequentemente, o resultado vai ser um só. E, nesse caso, se só um contesta, a sua contestação favorece os demais. Eu vou dar este exemplo, já estamos terminando. O MP promove ação declaratória de nulidade de casamento, sob o argumento de que marido e mulher, réus, são irmãos.
É a Maria casada com José. E o MP está dizendo na petição inicial, com prova documental, que Maria e José são irmãos, colaterais de segundo grau, o casamento é nulo. Se isso for verdade, é nulo mesmo, nós sabemos. Aí o marido citado não se defende, é revel. A mulher citada se defende e fala, não, você está vendo um problema aí de homonímia. O meu marido se chama José da Silva, e o meu irmão se chama José da Silva. Eles têm o mesmo nome, mas não são a mesma pessoa. E ela traz prova documental, e prova que, na verdade, o marido dela não é irmão dela, ela faz essa prova. E o marido, corréu, ficou revel. Como é que o juiz julga nesse caso? Imagina. Considerando que o marido é réu, revel, em relação ao julgo procedente de ação, declara que o casamento é nulo, não está mais casado com ela. Em relação a ela, quando ela provou que o casamento é válido, declara que o casamento é válido. Perceberam que, nesse caso particular, a contestação desta mulher há de aproveitar ao marido revel, porque a relação é de unitariedade. Tá bem? E, finalmente, e para terminar realmente, a questão da contumácia. E me permito aqui, então, só rapidamente fazer uma menção. Olha, contumácia e revelia não são sinônimos. Não são sinônimos. A contumácia é gênero, do qual a revelia é uma espécie. O autor pode ser contumaz. O autor pode ser... Porque a contumácia é caracterizada por aquela posição de indiferença, de negligência em relação ao processo. Pensem nisso. Se o autor deixar o processo paralisado por mais de 30 dias, o chamado abandono da causa, e o réu requerer ao juiz, o que o juiz faz? Determina a intimação, por favor, pessoal, não pode ser pela imprensa, não pode ser na pessoa do advogado, determina a intimação pessoal do autor, para dar andamento em 48 horas, sob pena de extinção. Artigo 267, parágrafo 1º do CPC. De acordo ou não? Se o réu pessoalmente, se o autor pessoalmente intimado nada fizer, artigo 267, inciso 3, abandono da causa, o juiz extingue o processo sem julgar o mérito. Olha o que acontece quando o autor é contumaz. Querem ver mais um exemplo? No curso do processo, morreu o advogado autor. Chega esse fato ao conhecimento do juiz, o juiz suspende o processo por 20 dias. Está bem? Suspenso o processo 20 dias, que é um prazo mais do que razoável para a constituição de novo patrono, etc., o autor não constitui um novo patrono. 267, inciso 1. O que o juiz faz? Extingue o processo por contumácia do autor. E se quem morreu foi advogado réu? E o juiz cientificado suspende o processo 20 dias para o réu constituir novo patrono. De novo, 265, inciso 1 do CPC. Se o réu não constitui novo patrono em 20 dias, não se pode dar a mesma solução, extinguir o processo. Claro, senão os réus estariam catando advogado em UTI. Nesse caso particular, qual é a consequência da revelia? Aí o código fala assim, se o réu não constitui novo patrono, o processo prosseguirá a sua revelia. Então a gente fala, mas será que isso é revelia ou contumácia? Porque a revelia é aquela situação objetivamente caracterizada pela ausência de contestação oportuna. Pensem bem, se o réu contestar fora do prazo, ele tem advogado constituído, ele contestou fora do prazo, ele é revel? Sim. É contumaz? Não, não é. Ele é revel, mas não é contumaz. Ele vai continuar sendo intimado? Resposta, vai continuar sendo intimado. Com certeza. Com certeza. Se o réu contestou dentro do prazo, portanto não é revel, aí o advogado dele morre, ele não constitui um novo, ele é revel? Resposta, não, mas ele é contumaz. Então, na verdade, quem não é intimado dos atos e termos do processo, não é o réu revel, é o réu contumaz. Tanto que, se vocês olharem o artigo 322, ele diz lá, o réu revel que não tem advogado constituído, não será intimado. Até como é que você vai intimar o réu revel que não tem advogado, o réu contumaz? Não tem como intimar. Então, considera que ele está intimado assim que o ato é publicado. Publicou a sentença, ele está intimado. Se quiser apelar, pode, mas o prazo está correndo. Por quê? Porque daí o parágrafo diz que o réu revel pode ingressar no processo a qualquer tempo, mas no estado em que se encontra. Então, veja uma coisa. O réu não contestou no prazo? Não. Nem está no processo? Não. Ele é revel e contumaz. O réu contestou no prazo? Sim. Então não é revel? Não. Mas daí ele deixou o processo sem andamento de defesa, porque ele não constituiu novo patrono? Sim. Então ele não é revel, mas é contumaz. Não é mais intimado. De acordo? O réu é revel e contumaz? Sim. Pode entrar no processo a qualquer tempo?
Pode. 322, parágrafo do CPC. Se ele ingressar no processo a qualquer tempo, no estado que se encontra, ele deixa de ser rével? Não, mas deixa de ser contumaço. E daí ele passa a ser intimado pessoalmente. São situações absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Não é? A contumácia é uma expressão da revelia, ou a revelia é uma expressão de contumácia, mas contumácia não é específica nem exclusiva de réu. Contumácia pode dizer respeito a qualquer das partes. Tá bem? Então, gente, era isso. Julgamento conforme o Estado, eu falei incidentalmente, não, se o réu é revel e os efeitos todos ocorrem, o juiz vai julgar. Toda vez que o juiz julgar com base na revelia, ele julga a favor do autor. Então, eu vou terminar aqui, fundamentalmente. Olha, o fato de o réu ser revel não significa que haverá julgamento favorável ao autor. Tanto que é caso que o autor vai ter que provar. 3, 2, 4 do CPC. Tá bem? Segunda regrinha, o julgamento antecipado nem sempre é fundado na revelia. Basta olhar o inciso 1 do 330. O juiz julgará antecipadamente pedido. 1. Quando a questão for só de direito ou sendo de fato não depender de prova. 2. Revelia. Então, veja, julgamento antecipado e revelia não estão necessariamente de mãos dadas. O julgamento antecipado, com base no inciso 1 do artigo 330, será favorável àquele que tem a razão, autor ou réu. Agora, se o julgamento antecipado for fundado na revelia, 330, inciso 2, se for fundado na revelia, aí o julgamento é favorável ao autor, com certeza. Então, é fácil. Ó. Nem toda revelia induz julgamento antecipado. Mas se o julgamento antecipado resultar dela, revelia, com certeza, 330, inciso 2, será favorável ao autor. O fato de o réu ser revel não quer dizer que perdeu a causa. 324. Basicamente é isso. Então, dizia, eu estou encerrando, até porque me disseram que pode haver perguntas dos colegas, das demais. Né? Claro que eu permito, só queria, então, agradecer aos os patrocinadores do evento. O ano passado, num evento similar, eu já fui convidado. Eu até hoje disse a doutor Gilson que podia me convidar mais vezes. Eu venho com muito prazer. Para mim é sempre extremamente prazeroso. Eu revejo amigos que eu não vejo há muito tempo. Não é? A vida se encarrega de separar. Gente que eu não gosto, eu vejo quase todo dia. As pessoas que eu realmente gosto e estimo, nem sempre eu as vejo com a assiduidade desejável. Não é? E, de certa forma, colaborar, porque eu imagino que essa minha colaboração seja uma pequena retribuição por tudo que não é, eu ganhei na minha vida, tá bem? Em termos, principalmente, de magistratura. Muito obrigado a vocês todos. Desembargador, agradecemos em nome de todos os servidores essa magnífica aula, que ficará marcada em nossas existências aqui no tribunal, pode ter certeza, como sua primeira aula aqui no nosso centro. Aqui, então, vou passando as perguntas ao desembargador. Olha, é uma pergunta que é a seguinte: há contestação inepta? Defensor constituído tecnicamente incompetente, aplique-se a revelia ou intima o seu advogado para emendar a contestação? Olha, veja bem uma coisa. Contestação inepta há. Porque inépcia significa aquela situação em que não há aptidão para atingir determinados resultados. Quando se fala a petição inicial é inepta, entenda, é aquela petição que não preenche todos os requisitos para atingir os objetivos almejados, colimados pelo sistema. Uma contestação que não seja completa, por exemplo, uma contestação na qual você deixa de alegar uma defesa importante, é inepta. É uma contestação, ela é inepta. Tá? Aí a pergunta: defensor constituído tecnicamente incompetente. Bom, cá entre nós. Advogado é advogado incompetente ou inexperiente, não importa. O fato é que ele não fez uma boa defesa pelo réu. E imagine que essa ausência de boa defesa resultou de negligência. Não é que o réu perdeu a causa porque o réu não tivesse razão, ou que o autor perdeu a causa porque não tivesse razão. Perdeu a causa porque o advogado é ruim mesmo. Isso acontece. Vocês sabem disso. A gente fala assim: e agora? O juiz vai mandar emendar a contestação? Ora, se a causa versar direito indisponível, uma ação envolvendo incapazes, etc., etc., o juiz não só pode, como deve influir. O juiz pode, inclusive, influir, deve, no meu modo de ver, influir, inclusive, na prova. O juiz tem poder instrutório
não só decisório, instrutório, nas causas envolvendo interesses sensíveis. Claro que tem que influir, mas não em qualquer causa. Porque se as partes estão em situação de igualdade, pessoas físicas capazes ou pessoas jurídicas, o juiz não pode interferir. O juiz não pode interferir porque senão ele está contaminando aquilo que é o mínimo que se exige dele, que é a imparcialidade. Ele não pode interferir. Se o interesse é particular, pessoas capazes, pessoas jurídicas, ele não pode interferir. A gente fala assim, se a contestação for inepta, paciência. Se você contratou um engenheiro, seu muro caiu, você faz o quê? Se você fez uma cirurgia plástica e ficou pior que antes, você faz o quê? Se o engenheiro construiu uma ponte, ela caiu, você faz o quê? Se o advogado errou a causa, você faz o quê? Contrata advogado. Dessa vez o melhor, para processar o advogado. Existe ação indenizatória, não é? Pelo defeito do produto, no caso, né? Então, agora, intimar para emendar a contestação, olha, gente, eu já vi muita coisa na vida. Então, eu diria o seguinte, se a causa envolver interesses sensíveis, o juiz pode se mandar complementar. Muita restrição, eu diria que sim, pode mandar complementar. Como ele pode mandar complementar a petição inicial? É que quando o juiz manda complementar a petição inicial, ainda não se instaurou contraditório no processo. Mas quando ele manda emendar a contestação, se é que pode, eu tenho seríssimas dúvidas quanto a isso, eu diria que não sei, havendo interesses sensíveis, aí ele estaria, de certa forma, infringindo o princípio da igualdade, isonomia, contraditório, ampla defesa, não sei. Eu diria que não pode, a não ser em situações excepcionalíssimas. Né? Agora, é tal da justiça caseira, gente, justiça doméstica, às vezes você faz. Se ninguém ficar sabendo, ninguém reclamar, às vezes se faz isso. Às vezes faz. Né? Quando eu estava no Tribunal de Alçada, eu recebi uma causa, eu era relator de uma causa, em que aconteceu o seguinte, um senhor rurícola, 80 e tantos anos de idade, ele foi contratado para capinar uma área lá, cortar a área com enxada. E estava seca e alguém botou fogo na área. E ele, coitadinho, por causa da fumaça, ele perdeu o senso de direção, e ao invés de ele sair, ele entrou na fogueira, ele se queimou inteiro, ficou desfigurado, perdeu vista, tal. Bom, aí entrou com ação lá na comarquinha onde ele morava, comarquinha pequena, onde não havia essas coisas, ninguém sabia disso aí. Aí o MP resolveu aditar a petição inicial. E o aditamento, que foi muito bem intencionado por sinal, mas o aditamento acabou prejudicando o autor da ação. E o juiz deixou, o advogado do autor deixou, todo mundo deixou, e enfim, ele perdeu a causa. A ação foi julgada improcedente. Aí apela no 18º dia. Totalmente fora do prazo. Acho que ele contou prazo em dobro, mas sei lá, totalmente fora do prazo. Aí o MP falou, intempestivo, veio para cá, a procuradoria falou, intempestivo, ninguém conhece o recurso, tal, intempestivo. Aí eu recebo os autos, eu começo a ver as fotografias, aqui lá, sabe, você vai que ele vai te corroendo. Você fala assim, esse coitado não vai receber nada em vida, porque se ele for entrar com uma rescisória, o advogado começar a fazer uma ação acidentária, imagina ele vai saber uma rescisória no tribunal. Não é nunca. Aí eu não tive dúvida, eu cooptei os outros dois. Eu liguei, não tinha revisão, não, eu liguei para o segundo e para o terceiro, conversamos em gabinete, mostrei as fotografias, falei assim, eu vou dar um jeito. Vocês me apoiam? Aí eu falo, se você der um bom jeito. Aí chegou lá no dia, eu falei, olha, tem aqui uma apelação, tal, uma preliminar de intempestividade, que eu vou deixar para apreciar ao final. E o que aconteceu foi o seguinte, mas vejam bem, foi um aditamento, esse aditamento é inválido, absolutamente nulo, a sentença, consequentemente, está contaminada, é matéria de ordem pública, a gente conhece de ofício, profundidade da evolução, 515 parágrafo, dou o provimento, anula a sentença, julga o procedente, condena a pagar. Aí o segundo juiz, salvo engano, era o Boris Kaufmann, ele olhou e falou, acompanhe. Aí o terceiro falou, acompanho, e daí alguém falou, sugiro que não vá para a jurisprudência. Né? E o INSS não recorreu, e fez-se justiça. Fez-se absoluta justiça. Então, eu falo, não devia estar contando essas coisas, mas me orgulho muito de ter feito isso. Nunca mais fiz nada parecido, acho errado que se faça, mas nesse caso
havia que se fazer justiça, né? E a justiça efetivamente foi feita, né? Um país onde há tantos injustiçados, esse senhor não podia ficar assim, né? E agora, bastava um não ter concordado, não? É claro que se houvesse recurso ao STJ, o INSS ganhava, porque ali foi um amontoado de irregularidades, porque não era para conhecer o recurso, ele era intempestivo mesmo. Mas, como isso ficou para exame final, e no final eu me esqueci de examinar, então, ninguém lembrou, então foi, né, foi isso que aconteceu. Romani, Mogi das Cruzes, onde eu dei aula, faz muito tempo que eu não vou lá, mas tenho muita saudade. O réu é citado, decorreu o prazo para contestar, certificado do ato, feito sentenciado e se a fase de execução. Aí chega a contestação que vai ser protocolada e pedida em cartório diverso. Como fica essa execução? Ora, vejam. Olha, se a sentença transitou em julgado, se a execução for provisória, é uma situação. Se a sentença transitou em julgado, é outra situação. Se a sentença transitou em julgado, vai ter que entrar com rescisória, vai alegar prejudicialidade externa, pede a suspensão da execução. 489 do CPC fala lá que tem que suspender a execução aguardando a rescisória, isso vai dar um problema terrível, se for co-julgado. Se não houver co-julgado ainda, eu particularmente entendo que isso pode ser deduzido em impugnação, já que a execução de sentença, como é sentença, pode alegar em impugnação, né? O 475J do CPC alega impugnação, o juiz acolhe a impugnação, anula, refaz. Tá bem? Então, são duas situações diferentes. Se for execução provisória, é uma coisa. Se for execução definitiva, é outra. A incompatibilidade entre os artigos 301, inciso 9, e o 267, inciso 7, ambos do CPC, podemos falar em revogação deste último, José Júnior, Campos Jordão. Olha, o 301, inciso 9, ele fala que o réu poderá alegar na contestação a chamada convenção de arbitragem. Tá? É uma das defesas da convenção de arbitragem. E o 267, inciso 7, diz que o processo será extinto sem resolução do mérito por convenção de arbitragem. Então, a pergunta do colega, o José Júnior, é a seguinte: não está vendo aí uma incoerência? Porque o 301, inciso 9, diz o réu pode alegar na contestação a existência de convenção de arbitragem. E o 267, inciso 7, está dizendo se houver convenção de arbitragem, é caso de extinção. Resposta: não há, não. Não há incompatibilidade. O problema é um pouco de desconhecimento, às vezes. A convenção de arbitragem é gênero, que comporta duas espécies, a cláusula arbitral e o compromisso propriamente dito. A cláusula arbitral é uma cláusula que você coloca no contrato se quiser. Ninguém é obrigado a colocar cláusula arbitral. Mas, se você coloca uma cláusula arbitral no contrato, você está afastando a jurisdição estatal e dizendo o seguinte: olha a condicional, se no futuro houver problema com esse contrato, não iremos para o Poder Judiciário, vamos para a arbitragem, a jurisdição arbitral. Está bem? Se o compromisso não, compromisso, você convenciona a arbitragem diante de um conflito já existente, por isso que compromisso não funciona na prática, já estão brigando, falam assim, vamos fazer um acordo de arbitragem, ninguém faz, já está brigando. Então, na prática, enquanto o compromisso regula um conflito já existente, que vai ser levado à arbitragem, a cláusula regula a arbitragem, define a arbitragem para um conflito eventual futuro, se é que haverá. Está bem? Então, o tratamento é diferente. Agora, vejam, o que acontece? Quando se trata de cláusula arbitral, o juiz tem que conhecer de ofício. Quando se trata de cláusula arbitral, o juiz tem que conhecer de ofício. Quando se trata de compromisso arbitral, não. Aí é exceção em sentido estrito. Tanto que o parágrafo 431 fala assim: com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá de ofício da matéria enumerada nesse artigo. Mas o que diz o inciso 9? Ele não fala compromisso arbitral, 301.9, ele fala convenção. Então, está dito o seguinte no 301, inciso 9: compete ao réu, na contestação, discutir mérito, alegar compromisso arbitral, ou, se for o caso, cláusula arbitral. Só que, ao invés de falar compromisso arbitral ou cláusula arbitral, o inciso 9, 301, utilizou o gênero, convenção. É que no convenção estão embutidos cláusula e compromisso. Aí vem o parágrafo 4 e fala assim: com exceção do compromisso, o resto do juiz conhece de ofício. Tirando o compromisso, não sobra cláusula também? Então, cláusula arbitral é a objeção que o juiz conhece de ofício. O compromisso não, o réu tem que alegar. Entenderam? Só que alguém que não leu a lei de arbitragem com devido respeito, fez uma notinha que saiu nos códigos. A notinha está assim, parágrafo 4, 301.
Onde se lê compromisso arbitral, leia-se convenção de arbitragem. Então, eu ficaria assim, com exceção da convenção de arbitragem, então, compromisso e cláusula, o juiz conhecerá de ofício essa matéria enumerada nesse artigo, entenderam ou não? Só que o código, no parágrafo 4º, 301, não fala convenção, ele fala compromisso, e o código está certo. Eu falo para os alunos, vocês viram essa notinha, parágrafo 4º, 301, onde se lê compromisso arbitral, leia as convenções de arbitragem? Corrijam a notinha. Escreva assim, onde se lê compromisso arbitral, leia esse compromisso arbitral. Só que agora, no projeto, sabe o que quiserem, encampar o erro. No projeto está dito lá no parágrafo 4º do artigo correspondente, com exceção da convenção de arbitragem. Você sabe que, às vezes, uma bobagem, a força de ser repetida, ela se transforma em coisa verdadeira e séria, né? Essa é uma delas, né? Tem alguma pergunta? Alguém? Não? Então, eu vou agradecer a presença do desembargador Mohamed Amaro, desembargadora doutora Constância, doutora Maria Tereza Ferreira, em especial o desembargador doutor Marcato. Agradecemos muito a sua palestra, que muito nos enriquece, que é um momento, repito, de muita alegria para a gente, servidores do tribunal. É uma honra muito grande. Muito obrigado, honra é minha. E o senhor, se o senhor não querendo ser ousado, poderemos já conversar com o doutor Gilson para uma nova data, assim que Vossa Excelência tiver a oportunidade. Quando quiser, para mim é um maior prazer. Sempre. Obrigado. Em nome do doutor Sartori também, que pediu para transmitir um abraço. Foi meu aluno, o presidente foi meu aluno. Doutor Marcato falou, noticiou para a gente isso. Ele tem N juízes, desembargadores, alguns aqui presentes, inclusive foram meus alunos também. Né? Exatamente as duas. Né? Enfim, isso para mim é um motivo de muito orgulho sempre. Né? Onde eu vou, eu encontro ex-alunos, vencendo na vida, carreiras brilhantes, e isso é sempre muito inspirador. Né? E fazendo o que eu fiz hoje aqui, eu estou fazendo rigorosamente aquilo que eu mais gosto. Sempre foi dar aula. Eu adorei ser magistrado, eu adorei ser do Ministério Público, mas eu adoro continuar sendo professor. Muito obrigado a vocês todos.